no ar, o programa do Varela está começando agora. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Ao nosso querido público, um cordial abraço, nossa gratidão pela atenção, pela audiência. Fortaleza, Ceará, 18 de julho de 2011, segunda-feira. Hoje é o dia do aniversário da nossa diretora-geral, Mona Lisa Varela. Que Deus a abençoe sempre. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vida longa, que Deus lhe dê uma vida longa, com todas as felicidades do mundo. Varela no ar apresenta The Life of Jesus, no original em inglês, A Vida de Jesus. A autora Ellen G. White. Prece de gratidão. Antes do capítulo Prece de Gratidão, Edith Teixeira. Senhor, eu quero agradecer-te comovida, as bênçãos tantas que me dás sem par. São para minha alma, nesta rude lida, arrimo certo, sem jamais falhar. São do infinito gotas benfazejas, que tornam mais amena a caminhada. São flores trescalantes que desejas, adornem sempre a tortuosa escada. Conserva, pois, o meu olhar erguido, para ver além das nuvens teu olhar. Apura-me, Senhor, o fraco ouvido, para do céu a voz sempre escutar. Pois só assim, com teu amor imenso, hei de galgar o píncaro afinal. Por isto aceita o meu humilde incenso, férvida prece de louvor leal. Significação da última Páscoa, uma lição que transforma. Capítulo 15. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião de serem libertos da servidão do Egito. Deus tinha prometido dar-lhes o libertamento, advertiu-os de que o primogênito de cada família do Egito ia ser morto. Por isso lhes ordenou que tingissem com o sangue de um cordeiro as ombreiras de suas portas, para que o anjo exterminador passasse por alto as suas habitações. O cordeiro mesmo deviam assar e comer à tarde com pães asmos e ervas amargas que simbolizavam as agruras da sua servidão. Ao comer o cordeiro, deviam estar prontos para partir em viagem, tendo os pés calçados e o bordão nas mãos. Os filhos de Israel fizeram conforme lhes fora ordenado, e naquela mesma noite o rei do Egito deu apressadamente a ordem que partissem. Pela manhã todo o povo se pôs a caminho da terra prometida. Desde então os israelitas costumavam celebrar todos os anos, na noite em que haviam partido do Egito, a festa da Páscoa, ajuntando-se para esse fim em Jerusalém. Como os seus antepassados no Egito, cada família preparava seu cordeiro, o qual comiam com pães asmos e ervas amargas, contando a seus filhos como Deus usara de misericórdia com eles, libertando o seu povo da dura escravidão. Era agora chegado o tempo em que Cristo devia comer pela última vez a Páscoa com seus discípulos, por isso incumbiu a Pedro e a João de prover um lugar próprio onde pudessem celebrar a festa. Chegava por esse tempo muito povo a Jerusalém, e os moradores da cidade estavam sempre prontos a ceder um cômodo aos visitantes, onde pudessem solenizar a Páscoa. O Salvador advertiu seus discípulos de que no caminho haveriam de encontrar um homem levando uma bilha com água, que deveriam acompanhar esse homem até a casa em que entrasse e dizer ao chefe da família:
O mestre te manda dizer: onde está o aposento que tu me dás para eu nele comer a Páscoa? Que este homem havia de indicar-lhes uma grande sala aparelhada para esse fim, e que ali deveriam preparar o cordeiro. Os discípulos encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Chegada a hora da ceia, os discípulos se acharam sós com Jesus. De outras vezes, essa festa celebrada em companhia do Mestre fora sempre uma ocasião de grande regozijo. Agora, porém, o Espírito de Jesus estava conturbado. Pungia-o o pensamento da ingratidão e das crueldades que teria de sofrer por parte daqueles que viera a salvar. Afinal, disse aos discípulos que, em tom repassado de tristeza: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando um cálice com vinho doce que havia sobre a mesa, Jesus disse: tomai-o e distribuí-o entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide enquanto não chegar o reino de Deus. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que jamais devia ser celebrada na terra, porque, sendo o Cordeiro da Páscoa, o símbolo de Cristo, que devia ser sacrificado pelos pecados do mundo, ele deixaria de ter significação, uma vez que esse sacrifício estivesse consumado. Quando os judeus selaram a sua rejeição de Cristo com dar-lhe a morte, rejeitaram com isto tudo que podia dar significação e importância àquela festa. Daí em diante, essa solenidade se reduziria a uma cerimônia sem valor. Enquanto participava da Páscoa, Jesus antevia em espírito o espetáculo do seu último grande sacrifício. Começava já a penetrar na sombra do Calvário. A dor cruel pungia-lhe a alma. Pressentia a angústia que estava a ponto de sofrer. Preocupava-o a sorte daqueles que viera salvar e que com crueldade o repeliam. Sobretudo pensava com cuidado nos seus discípulos. Sabia que, terminada a sua dolorosa jornada, eles teriam de continuar a luta no mundo sozinhos. Tinha por isso muitas coisas a dizer-lhes que lhes pudessem servir de arrimo quando não estivesse mais com eles. Mas não podia dizer-lhes agora. Percebia que não estavam preparados para ouvi-lo. Havia contenda entre eles. Continuavam a alimentar a esperança de que Jesus logo havia de assumir o cetro do rei, e cada um deles aspirava a ocupar o posto mais elevado no seu reino. Daí se originaram sentimentos hostis de uns para com os outros. Ainda outra dificuldade havia surgido. Nessas festas cabia a um servo lavar os pés aos hóspedes, para o que todas as disposições haviam sido tomadas. A jarra com água, a bacia e o avental tinham sido postos de prontidão, e na falta de um servo, os discípulos deviam ter desempenhado esse mistério. Nenhum dos discípulos, entretanto, estava disposto a fazer-se o servo de seu irmão. Nenhum deles manifestava o desejo de lavar os pés aos outros. Em silêncio, cada qual tomou seu lugar à mesa. Jesus esperou alguns momentos para ver o que fariam. Então levantou-se da mesa, tomou a toalha e cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Sua discórdia o entristecera. Ele, porém, não os censurou por isso com palavras duras. Provou-lhes o seu amor com fazer-se o servo de seus discípulos. Tendo acabado de lavar-lhes os pés, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas, se
se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus ensinou deste modo aos seus discípulos que deviam servir uns aos outros, em vez de querelarem entre si por posições elevadas. Deviam respeitar uns aos outros superiormente a si mesmos. O Salvador viera ao mundo para servir a outros. Ele viveu na terra para ajudar e salvar aos necessitados e pecadores. E sua vontade é que lhe imitemos o exemplo. Os discípulos sentiram-se grandemente envergonhados de seu ciúme e egoísmo. E seu coração começou a palpitar de amor para com o Mestre e para com os irmãos. Só agora que estavam naquela disposição necessária para receber os ensinos do Mestre. Estando ainda à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e entregou-o aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que se dá por vós, fazei isto em memória de mim. Tomou também da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Como o pão era partido e o vinho derramado, assim na cruz o corpo de Cristo foi partido e seu sangue derramado por nós. Com comer desse pão e beber desse vinho, manifestamos que cremos neste fato. Manifestamos que nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como o nosso Salvador. E uma cerimônia muito solene. Assentados à mesa com o Mestre, notaram os discípulos que seu espírito estava turbado. Uma vaga tristeza lhes invadiu o coração e calados comiam. Afinal, disse Jesus: Em verdade vos afirmo que um de vós me há de entregar. Diante destas palavras, os discípulos ficaram atônitos e, volvendo os olhos a si mesmos, examinavam o próprio coração, se acaso se havia insinuado ali um sentimento indigno de seu mestre. Voltando para ele, começou cada um a dizer. Porventura sou eu, Senhor? Só Judas guardava silêncio. Isto fez convergir os olhos de todos para ele, o que notando Judas, por sua vez, perguntou: Sou eu, Senhor? Jesus lhe respondeu em tom de voz solene: Tu o disseste. Vendo, pois, Judas que seus maus desígnios eram conhecidos, ergueu-se pressuroso e saiu da sala. Ao sair, disse-lhe Jesus: O que fazes, faze-o depressa. A retirada de Judas constituiu um alívio para os que ficavam. O rosto do Salvador iluminou-se, dissipando-se também a nuvem de tristeza que pairava sobre os discípulos. Jesus tinha ainda muito que dizer aos seus discípulos antes de deixá-los. Com o mais profundo interesse desentranhou sua alma em palavras de conforto, de conselho e oração. Estas palavras deviam ser um apoio para os seus discípulos ao tempo de sua provação. Indicamos aos nossos queridos, aos nossos irmãos, nossas irmãs, São Lucas capítulo 22, versículo 11, 15, 17 e 18, São João capítulo 13, versículo 14 e 15, São Lucas capítulo 22, versículo 17 e 18, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, São Mateus capítulo 26, versículo 21, São Mateus capítulo 26, versículo 22, São Mateus capítulo 26, versículo 25, São João capítulo 13, versículo 27. No nosso próximo programa nós faremos a leitura Traição e Prisão de Jesus. É o capítulo, deixa eu ver aqui,
direitinho. Capítulo 17. Capítulo 17. Meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor. Tudo de bom, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.